Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e eterno é aquele que vive e reina para todo sempre. Você que está no YouTube, curta, comenta, compartilhe, ajude o Evangelho a chegar mais longe, a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Bom é nós estarmos aqui reunidos na presença de Deus, adorando e exaltando o Senhor Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Louvado seja o Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus, vamos nos fortalecer, vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite, e Ele tem algo preparado, muito bom, muito forte para nós. Salmo 51, 17, vai nos falar assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então nós queremos nessa noite, querido, falar aqui acerca de vivendo o quebrantamento de Deus, vivendo o quebrantamento de Deus, porque muitas das vezes, querido, nós queremos resolver as forças da nossa forma, com o nosso braço, mas o tema de hoje é vivendo o quebrantamento de Deus. O que nós aprendemos com isso, queridos? O Senhor está dizendo aqui, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Então, muitas das vezes, o sacrifício não é somente o esforço, não é somente a dedicação, mas é se entregar ao Senhor, mas é se aquebrantar ao Senhor, mas é pedir para que Deus trabalhe em nossa vida de uma forma de nós nos derramarmos na presença de Deus. E o que é se quebrantar na presença do Senhor? Se quebrantar na presença de Deus, querido, é estar acessível a Ele. O tema de hoje, se aquebrantando, ou melhor, vivendo o quebrantamento de Deus. Então, o quebrantamento é quando eu me entrego por completo ao Senhor, e Ele então começa a trazer em mim um constrangimento que faz eu me derramar, eu chorar, eu aquebrantar, eu me encher da alegria. O quebrantamento é algo poderoso, porque é uma mistura de felicidade com tristeza. Como assim, pastor? É quando eu sinto aquele choro da presença de Deus, mas aquele choro não é um choro que traz tristeza, é um choro que traz conforto. Diferente do choro de desespero, diferente do choro de medo, diferente do choro de raiva, mas é um choro que aquebranta o nosso espírito. Por isso que o Senhor fala aqui, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, quando nós nos aquebrantamos na presença de Deus, o Senhor, Ele não despreza o nosso quebrantamento. O que aprendemos com isso, querido? Que o quebrantamento não significa que Deus quer nos destruir. Deus quebra aquilo que precisa ser quebrado para transformar aquilo que precisa ser transformado. Muitas das vezes queremos que Deus mude a circunstância, mas Deus começa mudando o nosso coração. Porque às vezes, querido, quando o nosso coração for mudado, automaticamente as circunstâncias ao nosso redor também começarão a ser mudadas, porque as nossas atitudes gerarão mudança ao nosso redor. O quebrantamento nos leva a reconhecer que precisamos de Deus, abandonar o orgulho, reconhecer nossos erros e permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente em nossas vidas. Então, quando nós nos aquebrantamos, querido, o nosso coração
ele fica mais sensível ao querer e efetuar do Senhor na nossa vida, e se torna uma forma mais fácil de obedecê-lo. Um coração quebrantado é um coração disponível para Deus trabalhar. Quando me aquebranto na presença de Deus, eu estou dizendo para Deus, como Jesus disse antes de chegar à cruz do Calvário: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus ali, ele se aquebrantou, querido, porque ele disse: se possível for, afaste de mim esse cálice. E o céu fica em silêncio, o Pai não responde, Deus não responde. Então ele continua olhando para os céus e fala: mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Vivendo o quebrantamento de Deus. Jesus viveu o quebrantamento de Deus, Jesus deu o exemplo. João, Evangelho de João 15:5, um versículo bem pequeno, mas que fala algo poderoso da parte de Deus em nossas vidas. 15:5 de João vai nos dizer assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que nós aprendemos aqui então, que Jesus está dizendo que se nós estivermos nele e ele estiver em nós daremos muito fruto. Por quê? Porque sem ele nada podemos fazer. Primeiro ponto, o quebrantamento nos leva a reconhecer a nossa dependência de Deus. Você notou aquela pessoa: eu faço, eu consigo, eu sou bom, eu tenho? Não. Quando nós nos quebrantamos na presença de Deus, nós falamos: Senhor, não eu, não pela minha força, não pelo meu entendimento, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor vem com a tua graça e misericórdia e me capacita para praticar, para exercer, para agir segundo a tua vontade. Quando estamos quebrantados, deixamos de confiar somente na nossa própria força. O quebrantamento nos ensina que não conseguimos vencer todas as batalhas sozinhos. Quantas das vezes as pessoas falam: não, eu não preciso de ajuda não. Às vezes tem aquela pessoa: não quer ajuda, não preciso. Quer vencer a batalha sozinho. 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9 ainda vai falar sobre isso. Aleluia. Louvado seja o nome de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Bom é estar na presença do Eterno. Aleluias. 12:9 de 2 Coríntios vai nos dizer assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Então, quando eu descanso em Deus, quando eu entendo que mesmo nas minhas fraquezas Deus está trabalhando, eu estou vivendo o quebrantamento de Deus, porque o Senhor está dizendo aqui, que a graça dele nos basta, e é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, ao contrário do que o mundo fala, que quando você está forte, quando você está podendo, quando você é o cara, quando todos estão te admirando, não, é quando nós estamos fracos. Por isso que a Bíblia diz: digo fraco, sou forte. Por isso que a palavra de Deus fala, querido, não é na força, é na fraqueza. Essa fraqueza aqui, sabe o que representa? A dependência de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos tão limitados,
nos sentimos tão impossibilitados de fazer algo para agradar a Deus, para fazer algo para que se realize na nossa vida o objetivo, aquilo que eu estou esperando. Mas quando todas as circunstâncias dizem não, e eu continuo confiando, esperando em Deus, a resposta vem, o milagre chega. Paulo descobriu que a fraqueza não precisava ser motivo de desespero. Já notou aquela pessoa quando ela se encontra fraca, abatida, quando as coisas estão dando errada, ela começa a dizer para ela mesma: o que eu vou fazer? E agora? Está tudo dando errado, eu não vou conseguir, agora não vai dar mais certo, agora é o fim da linha, agora tudo acabou. Não! Quando isso acontece em nossas vidas, queridos, nós temos que entender que a fraqueza, ela poderia ser um lugar onde o poder de Deus se manifestaria mais ainda. Isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele compreendeu, e ele falava acerca das lutas que ele enfrentava. Talvez Deus esteja permitindo que eu e você percebamos as nossas limitações para não nos abandonar. Isso não quer dizer que Ele nos abandona, mas para fazer que eu e você venhamos estar mais dependentes dEle ainda. Como Ele disse para Pedro, e Pedro respondeu: a quem iríamos nós, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitos tinham ido embora, muitos tinham deixado Jesus, e Jesus pergunta: e vocês? Querem ir também? Mas Pedro responde, direcionado pelo poder do Espírito Santo, e fala: a quem iríamos nós? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Queridos, para onde nós podemos ir? A Bíblia fala que nós só subimos no mais alto lugar, descemos no mais profundo mar, o Senhor está lá, não tem para onde ir, não tem como fugir da presença dEle. Ele tem o melhor preparado para mim e para você, e no tempo dEle tudo se cumprirá. Quando o homem reconhece sua fraqueza, começa a experimentar a força de Deus. Oh, aleluia! Quando o homem reconhece a sua fraqueza, começa a experimentar a força de Deus. Sabe por quê? É porque nesse momento o homem está dizendo o quê? Eu não tenho, eu não posso, eu não faço, não é por mim, eu não consigo. Aí Deus fala: agora eu entro e ajo, porque mas não é mais você, mas é eu em você, agindo, trabalhando e mudando a história. Glória a Deus. Poderoso Deus. Segundo ponto, versículo bem conhecido de nós todos, 2 Crônicas 7,14, aleluia, sabemos praticamente de cor, mas vamos fazer a leitura. Grande Deus, 2 Crônicas, versículo que nós usamos muito para a batalha espiritual em prol da nação, 2 Crônicas 7,14, versículo lindo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo ponto, o quebrantamento de Deus nos leva ao arrependimento e à transformação. Quando nós nos aquebrantamos na presença de Deus, quando nós nos constrangemos olhando para a santidade e a grandeza de Deus, nós nos arrependemos, nós entramos no processo de transformação,
mas entendemos que o nosso processo e as nossas atitudes sem Deus não são possíveis. O verdadeiro quebrantamento produz mudança. Não é apenas chorar durante um culto. Já viu aquela pessoa que às vezes chega no culto? Ou senão você encontra a pessoa lá na praça com um corotinho na mão. Aí você fala de Jesus para a pessoa vai chorar. Você fala, que lindo, né? Amanhã está corotinho do mesmo jeito. Isso não é quebrantamento, isso é remorso, é dor de estar praticando errado e não ter coragem de mudar. Não é arrependimento. O que muda? Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Um exemplo muito bom disso é Pedro e Judas. Judas, ele sentiu remorso, ele viu que ele fez foi errado, entregar Jesus, vender Jesus por algumas poucas moedas, mas de ele mudar, se arrepender, chegar até Jesus e pedir perdão, não, ele ficou com aquele remorso, mas não tomou uma atitude para mudar a trajetória daquilo que ele queria fazer. Acontecendo o quê? Indo lá e se suicidando. Diferente de Pedro, que ele vai, erra também, nega Jesus, mas chega o momento então que Jesus o chama para perto e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se volta e se torna um dos maiores discípulos de Cristo. Então o que nós aprendemos com isso, querido? Que o verdadeiro quebrantamento, ele produz mudança. Não é apenas sentir emoção, nossa, está arrepiando, que calor, nossa, parecia até o calor do Espírito Santo, decalabassúbia. Não é só isso não. Não é apenas sentir emoção, não é permitir que Deus transforme as nossas atitudes, pensamentos e caminhos. Quando eu me aquebranto, começa a ver na minha vida transformação. É claro, não é do dia para a noite. É como já diz na clínica de recuperação, que nós podemos usar para o dia a dia do cristão. Lá eles falam: estou limpo só por hoje. Então é igual nós. Eu estou salvo só por hoje. Por quê, pastor? Porque amanhã eu tenho que buscar pela minha salvação de novo. Amanhã eu tenho que buscar pela minha vida com Deus de novo. Então, o Senhor quer que nós transformemos as nossas atitudes, pensamentos e caminhos. Quando o Senhor fala aqui em 2 Crônicas 7,14, nós notamos aqui 4 passos rápidos aqui. Primeiro ele fala de se humilhar, porque às vezes para a sociedade, quando eu venho para a igreja, nossa, que humilhação, rapaz, está indo para a igreja agora. Eu recordo uma vez que eu conheci um rapaz, graças a Deus, até hoje ele está na igreja. Eu não tinha entendimento da palavra, ele vivia bebendo, caindo pelos cantos, ruim. E daí teve uma vez que eu vi ele indo para a igreja, parou de beber, e eu ainda não era convertido, eu não tinha entendimento, e eu falava com o mundo, falava assim: esse rapaz aí, para falar que parou de beber, tem que ir para a igreja, rapaz, onde já se viu, o cara tem que ter atitude por ele mesmo. Passaram-se alguns anos e estava eu lá, porque daí eu entendi que não era por mim, era por ele. Então, às vezes nós temos que se humilhar, nos submeter a estar na casa do Senhor, nos submeter às vezes a amar aqueles que às vezes não nos reconhecem, se humilhar e orar e buscar e se converter. Porque se eu me humilho, se eu oro e se eu busco, isso é automático na minha vida. O próprio Senhor vai converter o meu coração de pedra num coração de carne, e eu vou começar a viver os mistérios que Ele já preparou para mim. Deus não quer apenas tocar nas nossas emoções, não, Ele quer transformar a nossa vida. Outro versículo interessante que nós aprendemos aqui falando sobre isso, bem conhecido de nós todos, sempre nós citamos ele, é Tiago 4,10. Tiago 4,10. Aleluia, palavra muito boa.
versículo que muito nos fortalece. Bendito seja Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tiago 4,10. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, que vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos ou também diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando nós nos humilhamos, querido, na presença de Deus, seja em qualquer circunstância, eu tenho o hábito, o costume de dizer que a humilhação na presença de Deus é como se fosse algo que nos impulsiona lá na frente. Quando eu estou humilhando, sendo humilhado em alguma circunstância que Deus permite que eu passe, aquilo não é para me destruir, aquilo é para me exaltar. Quando eu passo pelo processo em obediência à palavra de Deus, lá na frente eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. O quebrantamento tira o orgulho, abre espaço para Deus trabalhar. Às vezes pedimos: Senhor, muda a minha situação, enquanto Deus está dizendo: primeiro permita que eu te mude. Aleluia. Às vezes está dizendo: Deus, muda a minha situação. Deus fala assim: eu preciso mudar você primeiro, porque se eu mudar você, automaticamente as situações mudarão ao seu redor. Terceiro e último ponto, para nós irmos orar, vamos voltar lá em Salmos 34:18, aleluia. Salmos 34:18, glorificado é Yahvé, o Senhor, o Deus que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser confundidos. Aleluia, Deus poderoso. 34:18 vai nos falar assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então, quando nós nos aquebrantamos na presença de Deus, querido, perto está o Senhor. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, no dia da luta, no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da dificuldade, no dia da dúvida, se aquebrante na presença de Deus, se aquebrante na presença do Senhor, se derrame na presença dEle. Sabe o que é se quebrantar na presença de Deus também? É obedecer a palavra e cumprir os mandamentos, mesmo que pela lógica humana não tenha nada a ver. Parece que tudo que eu estou fazendo está totalmente, não está surtindo efeito. Parece que eu estou obedecendo, estou cumprindo, mas de imediato eu não estou vendo resultado. Mas você está se aquebrantando, porque eu e você está se aquebrantando em obediência à palavra de Deus. Pode ter certeza, no momento certo a resposta de Deus vem. Terceiro ponto, o quebrantamento nos aproxima da presença de Deus. Existe uma promessa maravilhosa para aqueles que possuem um coração aquebrantado. Deus não despreza quem chega diante dele quebrantado, pelo contrário, ele se aproxima. Quando o coração está quebrantado, deixamos de esconder nossas feridas e começamos a apresentá-las diante de Deus. Aleluia. Ore calabás. É igual Jacó. Jacó chega até Deus naquela luta com o anjo, com aquela teofania, que era a manifestação de Jesus no Velho Testamento, em forma de anjo. Era o Deus se manifestando para o ser humano. E Jacó começa a brigar com o anjo, e o anjo fala para ele: qual é o seu nome? Ele fala: o meu nome é Jacó, meu nome é suplantador, o meu nome é enganador. Ele expõe as suas feridas, ele expõe para Deus quem ele era. Ele fala: esse que eu sou, Deus, mas eu estou lutando aqui, eu estou me esforçando para estar junto com o Senhor. E o Senhor olha para ele e fala: a partir de hoje não será mais Jacó, mas será Israel,
Sabe por quê? Porque tu lutaste. Oricalabás. Lutastes com Deus e prevaleceste. Deus não quer que nós vençamos todas as batalhas, Ele apenas quer que a gente lute. Se eu e você estivermos lutando, nós já estamos vencendo. Ele decidiu lutar, Ele decidiu mostrar quem Ele era. Nós precisamos mostrar a perfeição, nós precisamos mostrar apenas quem somos. Às vezes a pessoa olha para nós, pastor, mas ainda você fica, às vezes fala meio bravo com a pastora, às vezes você exalta um pouco, mas eu estou lutando, cada dia eu estou tentando melhorar. Toma cuidado com aqueles que na frente de todo mundo se mostra muito perfeitinho. Eu prefiro um Pedro que às vezes se exalta e fala mais alto na frente de todo mundo, do que aquele cínico que na frente de todo mundo é um santo, mas lá atrás das quatro paredes é um demônio. Mas estamos se esforçando, estamos lutando, estamos tentando melhorar a cada dia, dizendo: Deus me quebranta, Deus me aproxima do Senhor, Deus me ajuda a ser melhor. Deus fala: é esse que eu quero. Que Ele não está dizendo que é perfeito, mas Ele está lutando para melhorar. Aleluia. Poderoso Deus. Pelo contrário, Ele se aproxima quando o coração está quebrantado. Deixemos de esconder nossas feridas, comecemos a apresentá-las diante de Deus. Isaías 57:15, para nós acelerarmos e terminarmos aqui, que as horas já são, meu Deus, já passou da hora para nós orar, estou esquecendo do horário, mas temos que orar ainda hoje. 57:15, aleluia, a palavra está tão boa, então estou esquecendo, meu Deus, vamos orar. Deixa eu adiantar aqui agora para nós orarmos. 57:15 vai nos falar assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia. Assim diz o alto e sublime, hein? Olha o nome de Deus aqui, ó. O alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, e na altura está o seu santo hábito. Mas vai dizer, como também com contrito e abatido de espírito. Deus está dizendo: assim como eu moro na eternidade, assim como eu moro nos altos céus, assim como eu tenho todo o controle sobre todo o universo, sou um Deus todo poderoso, grande, que comanda toda a terra, eu também estou perto daquele que está abatido e contrito na minha presença. Aleluia. Perceba, Deus promete vivificar aquele que está abatido. O quebrantamento não é o fim, não, é o caminho para uma restauração mais profunda. Conclusão para nós terminarmos: Deus não quer apenas nos abater, Ele quer nos restaurar. Talvez existam áreas na nossa vida que precisam ser quebradas. O orgulho precisa ser quebrado, a autossuficiência precisa ser quebrada, a resistência precisa ser quebrada, o pecado precisa ser abandonado, o coração precisa voltar para Deus. Não existe, mas existe uma diferença entre ser quebrado pela circunstância e ser quebrantado na presença de Deus. A circunstância pode nos ferir, mas o quebrantamento diante de Deus pode nos transformar. Para nós ganharmos tempo, Jeremias 18:6, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O oleiro não destrói o barro para abandoná-lo, ele trabalha para formá-lo em um vaso melhor. Então, quando o oleiro ele quebra um vaso ali, que o vaso está torto, o vaso não está bom, ele não joga fora aquele barro, ele trabalha e faz dele um vaso melhor. Deus está trabalhando em nós para que eu e você esteja passando, mesmo que eu e você estejamos passando um processo que não entendemos, talvez
Deus esteja trabalhando em áreas que eu e você não queríamos entregar para Ele. Mas hoje o Senhor está dizendo: entregue-me o seu coração, permita que eu trabalhe em você. E uma frase para estar terminando: quando o coração se quebra diante de Deus, Deus começa a reconstruir a vida que tentou nos destruir. E podemos terminar voltando ao texto inicial, Salmo 51, 17. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. O quebrantamento não é Deus desistindo de nós, é Deus chamando eu e você para mais perto dele. O quebrantamento não é Deus nos destruindo, o quebrantamento é Deus falando: eu me aproximo de você nesse momento. Você que está na internet, você que assistiu esse vídeo, creia, entenda, esse momento de aquebrantamento é momento de cura, de restauração e de transformação da parte de Deus na sua vida. Creia em nome de Jesus.